Grande abraço, telespectador. Está no ar mais uma edição do Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Na edição de hoje do programa recebemos a doutora Odimara Faia, ela que é especializada em medicina veterinária, pós-graduada em homeopatia pela Sociedade Brasileira de Homeopatia, mas o assunto hoje é algo que tem acontecido há alguns anos, não só na nossa região, como em todo o país. Essa maldita dengue. Quais são as causas, os sintomas, como contrair? E a Odimara vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. Odimara, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no Momento Saúde. Tudo bom contigo? Tudo bem, obrigada a vocês pelo convite. É sempre importante estar passando informação para a comunidade para saberem como está se prevenindo dessa doença. Estava falando aqui que você é especializado em vigilância sanitária, homeopatia, medicina veterinária, mas você já trabalha no combate à dengue há praticamente 12 anos, não é isso? A gente tem, na verdade, a gente trabalha com controle de vetores, né? Faz a parte de saúde pública na Prefeitura de Cubatão. Nesse momento a gente trabalha como coordenadora técnica do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde. Então é um programa de vanguarda, onde os agentes vão nas residências para orientar sobre todos os agravos, desde a questão de dengue, questão de posse responsável, acidente doméstico, todos os possíveis agravos que podem ocorrer naquele imóvel, eles fazem compartilham as informações de prevenção com o morador. Já que você falou em morador, a população, como é que tem combatido isso? Já foi pior? Deixavam ao léu, hoje está um pouquinho mais preventiva, ou ainda isso não acontece? A gente percebe que as pessoas, na sua maioria, sempre ficam esperando a gente para fazer o serviço e mostrar. O agente de Programa Vigilância Ambiental em Saúde, ele é um educador. Quando ele vai no imóvel e executa as ações de controle, o objetivo dele é de educar, de ensinar esse morador o que ele tem que fazer no dia a dia. Não é só no momento da visita. Todos os cuidados têm que ser diários, né? A gente sempre fala assim, você vai cuidar da sua planta, naquele momento você está pensando em dengue. Você vai limpar a sua geladeira, nesse momento você tem que pensar em dengue, né? Não só a higiene, não só a planta, não só a qualidade do alimento, mas também o que aquele ambiente proporciona de risco à saúde da família dela e até do vizinho, se ela não tiver o devido cuidado. Já que falamos de moradores, vamos saber o que o povo pensa nas ruas da cidade. É com o Felipe Takashi, nosso repórter, que entrevistou alguns munícipes falando sobre a dengue. Ademir Quintino, o Momento Saúde de hoje veio até a Avenida 9 de Abril para ouvir a voz do povo. Ouvir o que a população acha sobre a dengue, doença que mata mais de 100 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Você sabe como é que se propaga a dengue? Você hoje, em relação a antes, tem uma política de prevenção ou não? Ainda continua suscetível à doença como em outros carnavais? Não, tem a preventiva aí, o pessoal da prefeitura faz a preventiva aí, mas acontece que são uma coisa que é por temporada, né? Quando você cuida que não, tem uma crise de dengue, né? Você não tem como prevenir. Eles fazem uma prevenção, mas é uma mudança de tempo muito radical aqui, né? Chuva e sol toda hora, como é que você vai conseguir resolver esse problema? Sempre vai ter isso, né? Mas dentro da sua casa, o senhor sabe o que, mesmo sem o trabalho da prefeitura, o que deve fazer? Não, isso aí a gente faz. A gente não deixa água parada em nenhum ponto da casa. Minha casa é toda com drenagem direto para a galeria, não tem acúmulo de água, o caimento tudo normal. Vasos de planta tudo com areia e a gente tem sempre cuidado olhando para ver, né? Eu gostaria que você me contasse a sua experiência com a dengue. Já tive várias vezes, 5 vezes, e uma foi hemorrágica, né? E eu nem sabia. Quando eu cheguei, contei para o médico que aparecia sangue no meu nariz, nos meus dentes. E eu falei que eu era vampiro, e ele falou que não, que era dengue hemorrágica. Então eu fiz tratamento, me curei e agora eu tenho muito cuidado na minha casa, com as plantas, com tudo, as valinhas lá de perto da minha casa, na frente da minha casa, eu tiro toda a aguinha que eu vejo, porque eu sei que se aparece o mosquitinho ali, nós estamos ferrados. Política de prevenção, querida. Os vasos de planta não podem ter água, né?
junta. Os passarinhos também, que ele troca todo dia os filtros, água do filtro do passarinho. E o do banheiro, que é o ralo do box, né? Que pode ser sem aquele sem tampa. Porque a água do banho já desce. Que é todo dia que usa. Você sabe identificar os sintomas? Da dengue? Isso. E começa com febre, né? E dor no corpo. Dor de cabeça. Paladar também? Diz que fica com paladar ruim também. Não sente gosto de nada, né? Isso é verdade. E o tratamento para dengue, você sabe? Não sei. Pois bem, Odimara, você deve ter percebido a manifestação da população. Infelizmente, ainda existem locais e pessoas que estão desinformadas sobre como combater a dengue, não? Na verdade, a pessoa precisa prestar mais atenção nas informações que recebe e mudar o seu comportamento, né? Porque a dengue depende de uma mudança de comportamento, da pessoa assumir a sua responsabilidade com relação à sua própria saúde e à saúde da comunidade. Então, se ela cuidar da sua casa, do seu imóvel, do seu quintal, com certeza ela vai estar prevenindo a doença da família dela e também da procriação dos vetores no imóvel dela. Já que você trabalha nisso há mais de uma década, você teria números de quantos agentes temos em Cubatão para fazer a visita em todas as residências em um município de aproximadamente pouco mais de 100 mil habitantes? Nesse momento, a gente está começando a fazer uma parceria com o Programa da Estratégia da Saúde da Família. Hoje mesmo vai ter um evento a respeito para recepcionar esses agentes que já foram capacitados. Então, são 150 agentes que vão trabalhar junto com os agentes de controle do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde. É uma parceria que vai fazer com que o nosso número de agentes chegue Qual perto número? dos 150 dos agentes de controle dos agentes comunitários de saúde e mais os agentes do Programa de Vigilância Ambiental e Saúde. Né? Nesse programa, a gente tem várias frentes, não é só a revisita ao imóvel. Você trabalha com indústrias, você trabalha com pontos estratégicos, Verdade. trabalha com escolas. Então, assim, o trabalho é amplo e assim, o nosso problema não é o número de funcionários atuando, é a população também assumir a sua responsabilidade. Então temos em média um agente para cada 750 habitantes aproximadamente. Olha, eu vou te falar que eu nunca fiz essa conta, não. Não, acabei de fazer. Mas, na verdade, o que a gente pode dizer é que os agentes todos estão voltados a orientar e acompanhar as famílias, no caso da saúde, do pessoal da saúde da família, e os agentes de vigilância ambiental em saúde, não só a família, mas como todo o entorno e toda a questão ambiental envolvida. Muito bem, esta é a doutora Odimara Faia, este é o programa Momento Saúde. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Pois bem, retornamos com o programa Momento Saúde, segundo bloco. Estamos entrevistando a doutora Odimara Faia e o assunto hoje é sobre a dengue. Este mal que infelizmente vem de outros séculos, mas em pleno século XXI ainda tem trazido transtorno à população. Doutora Odimara, esses agentes que vão às residências têm tido facilidade? Porque eu acredito que a população informada, aquela que tem um pouco mais de cultura, ela vai entender que aquele é um trabalho necessário do agente, tirar de repente um recipiente que está com água há muito tempo. Mas infelizmente ainda existem locais que a taxa de analfabetismo é muito grande e vocês devem encontrar resistência, não? Ou eu estou equivocado? Na verdade, a gente encontra resistência nos dois níveis culturais. Um porque não aceita a orientação e outro porque já acha que já sabe tudo, né? Então, você parte por esses dois lados. Os dois extremos. Então, às vezes, não, minha casa é limpa, não precisa, mas o vetor não está procurando sujeira, ele procura exatamente aquela água limpa, né? Que está no bebedouro do cachorro, no potinho da água, naquela bromélia maravilhosa que a pessoa tem, que custa super caro, e ali é um xodó que ela não quer que mexa, mas ali é um criadouro de Aedes. Então, assim, precisa que o morador aceite a entrada do agente e que realmente coloque no seu dia a dia, no seu cotidiano, as mudanças que são propostas, as mudanças de comportamento com relação ao seu imóvel que precisam ser feitas. Não adianta ela ter aquele amor no vaso de planta e não cuidar. Se ela quer ter o vaso, ela tem que cuidar. É uma coisa muito interessante, a nossa última avaliação de densidade larvária acusou que tem um número muito significativo de criadouros em bandeja de geladeira.
Nossa. Quer dizer, a dona de casa, se não for semanalmente, quinzenalmente limpa aquela bandeja, mas não coloca as 2 colheres de sopa de detergente que são orientadas, que não vai estragar a geladeira e que vai prevenir. Quer dizer, você tem um criadouro muito importante, uma bandeja de geladeira, é sinal de que a pessoa realmente, quando limpa a geladeira, não lembra que tem um criadouro ali, mesmo a gente tendo orientado. Às vezes ela está esperando que a gente volte para colocar o detergente para ela, e não. Isso aí é uma coisa que ela tem que incorporar na rotina, não depende de esperar a visita. Resumindo, a população tem que assumir esta responsabilidade. Todos nós, né? O agente faz a sua parte, a prefeitura faz a sua parte, o morador faz a sua parte. Se sozinho, nenhum nem outro vão conseguir resolver esse problema. Que, na verdade, nesse momento, a gente fala que vai conseguir controlar, não vai conseguir erradicar. Mas para esse controle, para minimizar os agravos, para minimizar o número de pacientes, de pessoas doentes, precisa que a população também colabore com a gente. Vamos falar um pouquinho mais da doença em si. Quais são as causas, os sintomas, como o paciente, o munícipe, o morador, percebe que ele contraiu a dengue? Até porque ela tem 2 níveis, né? A primeira e depois tem a hemorrágica, não é isso, doutora? Então, na verdade, o primeiro sintoma normalmente é a febre, dor no corpo, mal-estar, perda de apetite, dor atrás dos olhos. Meu Deus, será que eu estou com dengue, doutora? Estou sentindo tudo isso. Olha. Brincadeira da parte. Dor de cabeça. Então, na verdade, a dengue, ela se confunde com várias outras viroses. Tá? Ela é uma virose e se confunde com outras. Por isso que é importante procurar o serviço de saúde. Também um alerta que, assim, as unidades básicas de saúde estão capacitadas e preparadas para receber esse paciente. Então, a pessoa vai na unidade básica, ela passa por uma triagem, o protocolo do Ministério da Saúde é seguido, e aí, a partir disso, ela vai ser encaminhada ou não ao pronto-socorro. A pronto-socorro é a segunda fase do atendimento, quando a situação está se complicando. Porque o que a gente vê muito aqui em Cubatão, a pessoa está suspeita de dengue e já vai direto para o pronto-socorro. Não, ela precisa passar na unidade básica, na unidade de saúde da família, que ali ela vai ter todo o acolhimento e todo o direcionamento para o caso específico dela. Doutora, tem situações que o cidadão só vai ter certeza efetiva de que contraiu a dengue depois que ele já se recuperou, né? Porque parece que entre o exame e receber o resultado há um tempo aí considerado razoável e demora para ter essa certeza, não? O que você falou é muito importante, porque as pessoas não conhecem como é a rotina de trabalho no caso do programa de dengue. O paciente que vai na unidade básica ou que vai ao pronto-socorro, ele faz o hemograma, ele colhe o NS1, que é um exame que até o 3º dia de sintomas é coletado. Ou no 6º dia, ele faz a coleta para o ELISA. Nesse momento, existe uma notificação que é encaminhada tanto para a vigilância epidemiológica quanto para o controle de vetores. Na mesma hora, é dado start para a prevenção. Para o programa, não importa se a pessoa está com dengue, só na simples suspeita a gente já entra... O fato de ser suspeito... Já dispara a nossa ação para prevenção. E o paciente tem que ter todos os cuidados como já tivesse contraído, independente Sim. se vai ser confirmado ou não. Exatamente. Tanto ele, quanto a casa dele, quanto o meio. E aí a gente vai fazer um bloqueio e controle de criadouros. Perfeito. E aí é feita a aplicação de larvicida para matar se tiver larvas, as orientações todas que são necessárias. Isso vai desencadear. Depois, se vier a confirmação do caso, depois desse bloqueio e controle de criadouros, vai ter o bloqueio e nebulização, que é quando vão aquelas pessoas jogar inseticida nas casas. Que é o Malation, que vai aquela pessoa com máscara, com capa, com uma bomba costal e vai aplicar esse inseticida dentro do imóvel. Parecendo o caça-fantasma. Exatamente. Então, são 2 momentos e uma coisa que a gente tem sofrido muito para fazer essas atividades é que as pessoas muitas vezes dão o endereço errado. Se ela passa o endereço, não dá a rua certa, não dá o número certo, e o caso dela, por exemplo, positiva... Até para fazer o bloqueio e controle de criadouros, a gente vai no endereço errado. Então, na casa dela está o problema e eu estou tentando fazer o bloqueio numa casa que não é dela. Então, é uma outra coisa assim, a sinceridade, que o serviço de saúde está para ajudar. Ninguém quer saber o endereço para fazer algum tipo de represália em qualquer sentido que seja. Para a gente é um cidadão que merece o nosso cuidado. E para isso ele precisa da informação certa. Senão a gente também não tem como dar o cuidado certo. E aí o endereço que ele deu errado vai ter sido desenvolvido todo um trabalho desnecessário e no endereço que havia necessidade do trabalho, nada vai ser feito porque ele mentiu.
Então, mais uma vez, é a responsabilidade do morador. Ele tem que ser um parceiro com o serviço de saúde, senão a gente não consegue trabalhar do jeito que deve ser feito. Doutora, o país vive uma crise financeira e econômica sem precedentes e Cubatão também é reflexo disso. Parte de vossa resposta, a última, diz que a Prefeitura faz o que é possível. O Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, tem efetivamente feito o que é necessário para combater a dengue ou ainda fica devendo em algum aspecto? Todas as atividades preconizadas pelo Ministério da Saúde são feitas pelo Executivo. Inclusive, é o que eu falei anteriormente, essa semana, as 3 semanas agora, a gente passou fazendo uma capacitação dos agentes que foram recebidos agora da Estratégia de Saúde da Família. Foram 3 semanas de dedicação para capacitar esses agentes para que eles possam desenvolver o seu trabalho. Então, hoje, eles estão com todo o conhecimento técnico para poder cumprir. Então, cabe ao morador valorizar o conhecimento técnico desse agente e autorizar que ele entre no seu imóvel e desenvolva a sua atividade. E assim como os agentes de vigilância ambiental em saúde, que tem todo um conhecimento da questão ambiental, da questão do entorno, da questão dos agravos que podem acontecer, que muitas vezes também são desvalorizadas. Então, a gente precisa, o morador tem que entender que quem está ali por uma boa causa e com conhecimento de causa, porque eles foram capacitados para isso. Doutora Odimara, além do aspecto da febre, da falta de apetite, os sintomas que você já citou aqui, a pele avermelhada, coceira, existe algum aspecto assim visível na pele que também pode ser uma manifestação de dengue ou não? Se existe, você normalmente, mas aí já mais para o final do quadro, você costuma ter exantema, que é um vermelhidão no corpo. Exato. Que dá essa coceira. Mas a pessoa tem que prestar atenção naquela primeira febre, naquela primeira dor no corpo. Quer dizer, é um resfriado e não procura o serviço de saúde, e não era um resfriado. Então, também não é, né, aquele alarde. Tem que ser uma coisa conscienciosa. Ela tem, até porque um resfriado também é interessante procurar assistência médica. Ela tem que entender que a automedicação é um erro de comportamento que não deve ser adotado. Mesmo que ela ache que é um resfriadinho à toa, não se automedique. Procure assistência médica. Lá tem profissionais para poderem estar dando todo o respaldo que ela precisa. Gabaritados para isso, né? Sim, com certeza. Este é o programa Momento Saúde e esta é a doutora Odimara Faia falando sobre a dengue. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Muito bem, retornamos para o último bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador, e hoje estamos recebendo a doutora Odimara Faia falando sobre a dengue. Doutora, na área de saúde não é contabilizada a temporada toda, de janeiro a dezembro. Se eu estiver equivocado, você me corrige, é normalmente do final de julho de um ano ao final de julho do outro ano. Os números que eu tenho aqui, o ano passado tivemos 176 casos de dengue. Por enquanto só estamos com 15. Tá certo que começou agora em julho. Mas se mantiver essa média, os números vão cair, não? Na verdade, o que a gente precisa é ter confiança que a gente está tendo um trabalho que vai ser efetivo, né? Que vai ter a resposta dos moradores, que vai conseguir eliminar os criadouros, fazer todo o nosso trabalho de controle químico e mecânico. E assim, cada dia é uma esperança de que não tenha pacientes, né? A gente vive torcendo para que não chegue essa notificação. Mas é importante que ela exista. O que a gente quer é que realmente não tenha uma epidemia, que toda a população tenha bastante saúde, que toda a rede da Secretaria de Saúde trabalha para isso em todos os setores. De julho de 2014 a julho de 2015, 176 casos, dá uma média de 13 casos por mês. Uma população de 100 mil habitantes é um número considerado baixo. E se tivermos 15 em agosto e setembro, vamos dar uma média de 7,5. Tem caído, sinal de que ou a população está um pouco melhor informada e fazendo o que deve, ou também a própria prefeitura, através dos seus agentes, tem trabalhado de forma mais eficaz, não? Os dois fatores. Os dois fatores, mas existe um terceiro, porque a gente tem esse período, a temperatura
é um pouco mais baixo, embora esse verão, né, esse inverno tenha sido meio verão, mas foi seco, você não teve chuva. O que o Aedes precisa é de umidade e temperaturas altas. Com temperatura seca, a tendência é diminuir? Não, se for uma temperatura seca... A umidade relativa do ar, eu digo? O que acontece, bastante calor, com umidade, com chuva, a tendência é aumentar a infestação. Não é o caso desses dias. Esses meses a gente teve calor, mas não teve a chuva. Exato. Agora, é importante também pensar que o ovo do mosquito, ele sobrevive em condições de ausência de água por 1 ano, 1 ano e 2 meses. E aí, quando vem a água, ele pode começar o ciclo. Então, mais uma vez, proceder aquele atrito no criadouro, aquelas piscininhas que o pessoal gosta de colocar no quintal, vá antes de guardar, esfrega as paredes com vassoura, com esponja, o que achar por bem. Mas o controle mecânico, o segredo está aí, em você remover os ovos para você não vir a ter larvas e mosquitos. Doutor, eu sei que pode ser repetitivo, mas na audiência rotativa da comunicação, o que deve fazer o morador para evitar a proliferação do mosquito? Olha, eu sempre digo que assim, cuidar da sua casa, e quando você cuida da sua casa, você pensa na dengue. Então, quando limpar a geladeira, lembrar da bandeja de trás da geladeira. Quando você for cuidar das suas plantas, lembrar que não pode acumular água, de preferência não pode ter o vasinho. Quando você vai lavar o seu quintal, ou se você não vai lavar, jogar produtos de limpeza, que a gente chama de alternativos, cloro. Sal grosso, eu não tenho sal grosso hoje, pode usar o sal comum, só que ele dura menos tempo. Cloro, cândida, desinfetante, tudo isso sendo aplicado nos ralos, ajudam muito a evitar a reprodução do vetor e com isso a gente vai sempre reduzindo o número de casos. No segundo bloco, nós falamos da resistência que alguns moradores acabam impedindo o trabalho dos agentes. Tem algum caso pitoresco, alguma situação assim constrangedora que você ou algum agente que você estava supervisionando já conviveu, que você pudesse passar para os nossos telespectadores para servir de exemplo para que isso não aconteça mais, doutora? Olha, eu tenho 2 histórias. Assim, por favor. Uma bem marcante, que aí até não entra exatamente na dengue, mas na questão das agentes de vigilância ambiental em saúde, que é o que eu falei, que olham todos os transtornos, têm um olhar holístico, são capacitadas para isso. E a gente entrou no imóvel e falou, olha, essa escada não tem corrimão, há risco de queda, há risco de acidente, tem um idoso na casa. E aí o morador virou para ela e falou assim, mas agora você virou engenheira? Então, assim, a pessoa tem toda uma preocupação com a família do outro e recebe uma resposta dessa. Então, às vezes, você se dedica ao máximo e não consegue sensibilizar aquele morador, né? E com relação a recipientes, a pessoa tem um apego naquela garrafa d'água que está no meio do quintal e não deixa você tirar de jeito nenhum. Vaso de planta, é o que eu falo, assim, faz questão do seu vaso de planta, então é mais trabalho quando você for limpar a sua casa. O que a gente orienta, coloca areia, fura o vaso, de preferência tira o vaso, mas não quer? Então tá, vai aumentar o seu trabalho, mas cuide dessa casa. Então eu fui no imóvel que a moradora absolutamente tinha os vasos praticamente encerados, né? Nossa. Quer dizer, teve assim, gente, o trabalho que a senhora faz questão do vaso? Faço. Então parabéns, se tá encerado, se tá bacana o vaso, o prato, se for continuar, mantenha, né? Então o importante é isso. A pessoa, o morador tem direito a fazer a opção que for. Ela só não tem direito de se colocar em risco ou colocar o seu vizinho em risco. Então, cuidar da sua casa é primordial. É complicado. E resistência, assim, de entrar num apartamento, de repente finge que não está, isso também acontece? Não? Muito. Olha pela janela, a gente vê o morador lá dentro, ele não abre a porta. E aí, qual o procedimento quando acontece isso? Voltar e voltar e vou insistir. O 5, grande 6, problema. 10, quantas vezes? Na verdade, essa pessoa entra numa lista especial que a gente faz para a gente tentar convencer que ela abra a porta. Uma coisa que é interessante disso que você está falando é que às vezes é o imóvel que o dono da casa se ausenta e fica funcionária. E aí a orientação é não deixa ninguém entrar. E o ninguém inclui os agentes que querem trabalhar em prol da saúde dessa família. Acontece mais em casa ou em apartamento? Ou dos dois casos? Aqui em Cubatão a gente não tem tanto apartamento, então realmente quando a maior parte dos problemas são os imóveis do pessoal do maior poder aquisitivo que tem medo por questão de segurança. Então a gente sempre fala, tá com medo de abrir a porta por medo de estar inseguro? Telefona,
Telefona e pergunta, isso a gente já aconteceu, telefona assim, tem um funcionário aqui que a pessoa tá com crachá, com nome e tal, né? É verdade, ele realmente trabalha com vocês? E aí a gente confirma e a pessoa deixa entrar. É um cuidado que se a pessoa quiser ter, mas assim, com certeza os nossos agentes vão, tanto da Saúde da Família quanto do Programa de Vigilância Ambiental e Saúde, de coração aberto para ter o acolhimento necessário para as necessidades daquele morador. Não é só a dengue, é qualquer dúvida, qualquer necessidade que ele tenha, a gente quer estar ajudando. É esse o nosso objetivo. Doutora Odimara Faia, graduada em Medicina Veterinária pela USP, pós-graduada em Homeopatia pela Sociedade Brasileira de Homeopatia, especializada em Vigilância Sanitária pela Fiocruz, mestrada pela Faculdade de Saúde Pública da USP na área de concentração de saúde ambiental, tem experiência como clínica geral alopata e homeopata. Na saúde pública atuou como supervisora do Serviço Veterinário e Controle de Zoonoses e coordenadora do Programa Municipal de Controle da Dengue de dezembro de 2002 a dezembro de 2008. Atualmente desempenha as funções de fiscal sanitária e coordenadora técnica do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde do Departamento de Vigilância à Saúde em Cubatão. Doutora Odimara, muito obrigado pelas explicações. Foi um prazer tê-la aqui no Momento Saúde. Eu gostaria das suas considerações finais e um recado para a população que nunca é demais. Bom, minhas considerações é que realmente todos os cuidados tenham, os moradores acompanhem, recebam os agentes, incorporem as orientações e, mais uma vez, que a gente quer tratar da melhor forma possível os nossos munícipes. O nosso objetivo é proporcionar saúde para todos, tanto na parte do atendimento, da atenção básica, quanto na parte da prevenção. O que tiver de dúvida, de necessidade, os nossos agentes estão nas ruas, eles são os nossos olhos para poderem receber essas demandas e trazerem para a gente. Se eles não puderem resolver na hora, com certeza eles vão encaminhar para quem de direito for. Então a gente só pede isso, que a população nos enxergue como parceiros e compartilhem com a gente suas necessidades para que a gente possa ter um trabalho cada vez melhor. E com as palavras da doutora Odimara Faia, vamos encerrando o Momento Saúde, edição de hoje, que falou sobre a dengue, programa de prestação de serviço ao telespectador. Prometemos retornar em breve com mais uma edição inédita na programação do Canal 9 da NET. Fiquem ligados na programação da TV Câmara Cubatão. Um grande abraço, até a próxima, valeu!